Boa noite. Boa noite. Alguém responde aí que está me vendo? Eu estou Boa te vendo. noite, estou te vendo. Ouvindo também. Boa noite, seu Luiz Carlos. Boa noite. Boa noite, Luiz. Estou te vendo, Boa velhinho. noite, Luiz. Oi. Agora estou ouvindo. Pessoal, muito legal nós podermos estar de novo aqui, mesmo que nessa condição, para falar da palavra de Deus, para estarmos juntos, né? Se não fisicamente, mas em espírito, em coração, envolvidos, né? Unidos pela palavra de Deus. Isso é muito bom. Na aula de hoje, eu gostaria de usar uma história muito legal. Eu gosto muito da Bíblia. A Bíblia é um livro de histórias, né? Diferente das outras histórias do mundo, as histórias da Bíblia, elas sempre têm muitas lições a ser tiradas. Eu espero que nessa história que a gente vai estudar hoje, a gente possa tirar algumas lições boas, né? Eu meditando, estudando essa palavra, estudando essa história, eu tirei boas lições. Só que eu não quero contar essa história sozinho, eu quero a ajuda de vocês, que vocês me ajudem a contar a história. Que história é essa? Nós vamos falar um pouco sobre a história de Esther, a rainha Esther. E para isso eu quero que vocês me ajudem, tá? Depois a gente vai tentar tirar algumas lições a respeito, mas o que eu gostaria é que vocês me ajudassem, abrissem o microfone um por vez e me ajudassem a contar a história de Esther. Primeiro eu queria que alguém me falasse quem foi Esther. Alguém pode me responder? Me ajudar nessa história? Esther foi uma garota órfã, né? Que seus pais faleceram e ela foi criada pelo seu tio. Seu tio a educou dentro da palavra de Deus, ensinou para ela os caminhos certos que ela deveria andar. E quando ela se tornou jovem, ela se tornou uma jovem muito bonita. E naquela época... Tá bom, para com aí, né? vai contar tudo aí, né? É só isso por enquanto. Obrigado, né? Então, justamente, a gente começa assim, né? Quem foi Esther? Então, a Néia falou muito bem, ela resumiu legalzinho a história, né? Que Esther foi uma judia, uma jovem judia que era órfã, perdeu seus pais logo na época do exílio para a Babilônia, e ela foi criada pelo seu primo, né? Seu primo Mordecai. O seu primo, ele criou Esther como se fosse sua própria filha, né? E essa não, filha do Dada. Alguém está respondendo que é filha da Sônia. Essa é outra Esther, viu? O Wagner está falando aqui. Então, nós sabemos quem foi Esther. Ela era uma jovem, e como a Néia falou, ela era uma jovem muito bonita, né? E essa jovem, ela veio se tornar rainha. Veja bem, ela se tornou rainha da Pérsia. Como pode, né, uma jovem judia órfã se tornar rainha de uma nação, na época, a nação mais poderosa da Terra, né? A gente lembrando que depois dos babilônicos, a Pérsia derrotou a Babilônia, né, e tomou conta e se tornou a nação mais poderosa, né, da Terra, né? E Esther, ela se tornou a rainha. E agora eu quero que outra pessoa me fale como que Esther se tornou rainha. Alguém pode resumir para a gente essa história? Uma pessoa, por favor. Como que Esther se tornou rainha? Ninguém sabe? Eu posso contar? Pode, né? Ainda bem que você estudou, né? Essa é a minha salvação. Conta aí, vai. Então, Esther se tornou rainha porque Vasti era uma pessoa muito ruim, ela perdeu o posto dela de rainha. Então, o rei resolveu declarar uma nova rainha. Então, ele pediu, né, que saíssem procurando as mulheres mais belas para serem suas rainhas, porque ele tinha mais de uma rainha. E ela foi escolhida entre essas moças para participar do harém do rei. Uhum. Quer que eu fale mais? Exatamente. Calma. Eu espero que outras pessoas falem, mas caso ninguém fale, você vai me socorrer. Tá bom? Então, normalmente, é uma história que, pelo menos as mulheres da igreja,
estudaram muito a respeito dessa rainha, né? De Esther. E ela tem uma história realmente muito bonita. Então, o que acontece com ela? Assim como a Neia falou, né? A Vasti era a rainha, era a esposa do rei Assuero, o rei da Pérsia. Também conhecido como Xerxes, né? E só que, certa vez, ela desobedeceu o rei. Ela, de certa forma, ela humilhou o rei diante do seu reinado, né? E aí ela foi deposta, ela deixou de ser rainha. Passado algum tempo, os conselheiros do rei disseram que era necessário que tivesse uma outra rainha, colocasse outra pessoa no lugar de Vasti. E aí, o que o rei pediu? Para que trouxessem várias moças diante do rei, né? As moças deveriam ser virgens, bonitas e educadas. Eu falo isso no livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 2, né? E levaram várias mulheres diante do rei, né? Aliás, do rei, não, diante de um homem que ele era responsável pelas mulheres do rei, né? Chamado Hegai. E Esther também foi levada. E a Bíblia nos conta que Esther encontrou favor diante de Hegai, né? Este homem, ele gostou, ele simpatizou com Esther e ele colocou ela, né? Ela era uma das cotadas, né? A ser uma das rainhas, né? E ela foi levada diante do rei e o rei gostou muito dela, né? E se tornou a rainha. Só que Mordecai, seu primo, deu uma ordem para ela. Quando ela fosse para lá conversar com o rei, uma coisa que ela não deveria fazer, ela não deveria revelar a sua linhagem, ela não deveria dizer de que povo que ela era, ou seja, ela não deveria dizer que ela era uma judia, né? E assim aconteceu. E por fim, a Esther, ela se tornou rainha, né? Ela foi coroada rainha. O problema que nós vemos na história do livro de Esther, era que havia um homem muito poderoso, ele era o segundo homem mais poderoso do reino. O nome dele era Ramã, né? E qual o problema? Ele não gostava dos judeus. Na verdade, ele odiava os judeus. E por quê? Porque foi dada uma ordenança de que sempre que ele passasse, todo o povo deveria se prostrar diante dele, deveria se ajoelhar, se agachar diante dele. Só que percebiam-se que, no caso, Mordecai, ou Mardoqueu, né, que dependendo da sua versão da Bíblia, tem um nome ou outro, né, para esse primo de Esther. Acontece que Mordecai, que é o nome que eu tenho aqui na minha versão, ele não fazia isso, ele não se prostrava diante de Ramã. E isso enfurecia demais este homem, né? E ele acabou tendo muita raiva de Mordecai. E não somente de Mordecai, mas de todo o povo judeu, né? E o que acontece que esse camarada, né, ele acaba tramando contra os judeus. O que ele faz? Ele chega ao rei, né, e fala para o rei assim: rei, existe um povo, o povo hebreu, que tem umas leis diferentes das nossas. E ele não obedece às leis do rei. Ele diz mais, ele fala assim: esse povo, esses hebreus, eles deveriam ser mortos. O que acontece? O rei confiava muito, né, neste homem. Ele era o braço direito do rei. E ele acabou convencendo o rei. E o rei, ele cria um decreto, ele escreve um decreto de que todos os judeus fossem mortos, né? E esse decreto, inclusive, ele sela, né, como era costume da época, com um anel real. O anel, havia uma esfinge, um selo no anel, e quando ele colocava uma cera ali no documento, ele cravava ali e ele fazia com que fosse selado ali aquele decreto, né? E que todos os judeus deveriam ser mortos. Inclusive, ele coloca até um dia para que aquilo acontecesse, né? O dia 13 do mês de Adar, né? Então, todo o povo deveria atacar, todo o povo persa, né? A população deveria atacar ou matar os judeus e saquear os seus bens, né? Então, esse era o plano que estava dando certo, que Ramã tinha feito e que o rei havia aceitado e havia selado, né? Acontece que Mordecai ficou sabendo desse plano. E quando Mordecai fica sabendo desse plano, ele chora.
ele chora muito. Ele fica muito triste, ele, como era costume da época dos judeus, ele rasga as suas roupas, ele se veste com panos de saco, ele joga cinza sobre o corpo como um sinal de humilhação, de tristeza, até de luto, né? E acontece que a rainha fica sabendo pelos seus servos que o seu primo estava naquela situação, chorando. E a rainha manda com que um de seus eunucos, um de seus escravos, vá lá falar com o seu primo. E aquele eunuco vai lá, conversa com Mordecai e fica sabendo o motivo da tristeza dele, que ele estava daquele jeito por causa do decreto que o rei Assuero havia feito, de matar todos os judeus. E ele manda um recado para sua prima, né, como se fosse sua filha, para a rainha Esther. Ele diz, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que salvar o nosso povo. Você tem que falar com o rei. Então, ele está desesperado. Ele fala assim, você tem que falar com o rei. E olha só o que acontece, né? Porque havia um problema. Não era tão simples assim falar com o rei. Apesar dela ser a rainha, a situação não era tão simples assim. Então, se você abrir comigo no livro de Esther, né, no capítulo 4, olha só o que acontece, né, nessa situação. No capítulo 4 do livro de Esther, no versículo 11, Esther explica para o seu primo a situação. Ela diz assim, ó, todos os servos do rei e todo o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Não há, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então, a rainha está falando assim, você conhece a lei aqui. Ninguém pode chegar na presença do rei sem ser convocado, sem ser chamado. Porque se aparecer lá sem ser chamado, a sentença é de morte, a pessoa vai morrer. A não ser que quando a pessoa chegar lá e o rei a ver e levantar o seu cetro de ouro. Então, aí sim, ela viverá e ela poderá falar com o rei. Mas será que ele vai me aceitar? Ela está dizendo assim, ó, nesses últimos 30 dias ele não me chamou nenhuma vez, ou seja, a minha presença não está sendo agradável a ele. Eu corro risco de vida, se eu for lá, eu vou morrer. Né? Então, e essa é a resposta que Esther manda Mordecai ficar sabendo. Ela fica com receio de falar com o rei. Então, Mordecai, no versículo 13, manda outro recado, né? Porque ele estava mandando recado através do eunuco. Ele não estava conversando diretamente com ela. No versículo 13, ele manda outro recado para ela. Diz assim, ó, então lhes disse Mordecai, para que respondesse a Esther. Fala assim, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás de entre todos os judeus. Ele está dizendo, não é porque você é rainha que você vai escapar. Se ele souber que você é judia, você também vai morrer junto com o seu povo. E no versículo 14 ele continua. Porque se de todo te calares agora, se você não falar nada agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que não foste levada a rainha? Então, Mordecai, ele é bem duro com ela. Ele fala assim, não é porque você é rainha que você vai se livrar desse decreto. Você pode também morrer. Ele fala assim, ó, nessa hora eu percebo que Mordecai, inclusive, demonstra a sua fé em Deus. Ele fala assim que de outras partes vai se levantar um socorro, um livramento. Porque o povo é de Deus. Só que você e sua casa vai perecer. Uma coisa interessante, apenas uma curiosidade, né? Abrir um parênteses para essa história, é que o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não tem a palavra Deus. Você já percebeu isso? Você pode ler todos os capítulos do livro de Esther, e esse livro não contém a palavra Deus. Em momento algum, ele fala da palavra Deus. Porém, em todo o tempo, nós vemos Deus intrínseco na história.
Nós vemos Deus envolvido. Nós vemos Deus ali nas palavras dele, né? De todos eles. Então ele está falando aqui, né? Que de outra parte, de alguma parte de Deus, vai se levantar o socorro e o livramento para o povo de Deus. Né? Então Mordecai aqui está demonstrando a fé que ele tem. Porém, ele fala, você tem que fazer alguma coisa. E a parte mais interessante, que na minha opinião eu acho legal, no final do versículo, quando ele fala, né? Quem sabe não foi por esta causa que você foi coroada rainha? Será que não foi por isso que Deus te constituiu rainha? Para que você livrasse o povo dele? Né? Em seguida vem nos versículos seguintes, então a resposta da rainha ao seu primo. Versículo 15 diz assim, então disse Esther que respondessem a Mordecai, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Então nós vemos aqui a decisão corajosa de Esther. Mas antes dela agir, o que ela fez? Ela proclamou, né? Ela determinou que todo o povo fizesse jejum. Então, foi falado na semana passada, através do Donizete, a respeito de jejum. Então, eu não quero me alongar em relação a isso. Eu quero entender que para que uma situação terrível fosse resolvida, para que todo um povo fosse salvo, a rainha tomou uma decisão. O povo deve jejuar e orar. Essa é a decisão. Jejum e oração. Então, neste momento aqui, ela pede jejum por ela, pelo povo e pelo rei. E se nós fôssemos nos alongar na história, nós podemos ver que, depois de tudo isso, depois das orações, depois do jejum, ela vai conversar com o rei a aceita, ela ouve, né? O rei ouve toda a história, e o rei castiga aquele homem que atentava contra o povo de Deus. E o povo de Deus foi salvo. Né? É interessante porque ele fala assim, que ela pede para que ele apagasse, né, aquele decreto que ele tinha feito. Ele falou assim, eu não posso fazer isso. Porque todo o decreto que é selado com o anel real não pode ser apagado. Porém, eu crio um outro decreto que vai dar direito aos judeus revidarem, reagirem. É isso que eles fazem. E eles saem vencedores. Né? Ele dá o direito dos judeus se defenderem. Então, nós vemos aqui que, no final das contas, essa rainha Esther, ela é bem-sucedida, ela é grande na história de Israel. Mordecai, ele é um homem bem-sucedido, ele se torna um homem bem-sucedido, ele toma o lugar de Ramã, se torna um homem bem-sucedido, e ajuda muito o povo de Israel, o povo de Judá, os judeus, né, naquela situação. E tanto é que, como eu falei, que na Bíblia não tem o nome de Deus na Bíblia, né? Mas nós vemos que os judeus, até hoje, eles comemoram, né, uma festa chamada Festa do Purim, que significa sorte, né? Que era a sorte deles foi mudada na situação. Para quê? Para lembrar da história de Esther. Então, eu convido todos os irmãos, né, que gostaram, eu fiz apenas um resumo muito rápido da história, mas que leiam o livro, que estudem o livro, que vejam que história bonita que é a história da rainha Esther, uma história vitoriosa do povo de Deus. Agora, eu gostaria de tirar nessa história algumas lições, na realidade, 2 lições para nós do dia de hoje. 2 lições que podem nos ajudar do livro de Esther. Uma das lições, né, é que nós vemos, em cima da fala do próprio Mordecai, no versículo 14, que ele fala que, será que não foi por essa causa que você foi elevada à rainha? Então, essa palavra fez com que a rainha meditasse e mudasse, né, e tomasse uma decisão, se colocasse numa posição.
diante da situação, né? Será que não foi por essa causa que você foi elevada a rainha? Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus, ele tem um propósito para tudo. Nada na história de Deus, na minha história, na sua história, é fruto do acaso. O acaso simplesmente para Deus não existe. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Então, nós vemos que no caso aqui da história de Esther, o propósito dela se tornar rainha era para que ela pudesse livrar o povo hebreu do extermínio. Esse era um propósito. Toda aquela história. Então, quando nós pensamos no nosso propósito de vida, né, no nosso propósito espiritual, qual é o propósito? O meu propósito? Qual que é o seu propósito no meio do povo de Deus? No meio da igreja? Será que você deve ser movido pelo acaso, pelas circunstâncias? Você sendo membro de uma igreja, você fazendo parte do povo de Deus? Será que Deus não tem nenhum propósito para você? Já pensou sobre isso? Então, nós devemos pensar sobre o propósito. Nós, enquanto somos colocados como família, na nossa família, qual o propósito de Deus para eu estar nessa família? Para eu ser colocado como filho, ou como marido, ou como esposa? O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu papel dentro dessa família? Qual é o propósito de Deus para nos colocar no nosso trabalho, na empresa que nós estamos? Qual é o propósito de Deus para nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade? Então, para tudo tem um propósito, sabe? E quando nós vemos isso, nós devemos perguntar qual que é o meu propósito de vida? O que Deus pensou quando Ele me colocou em determinada situação, em determinada posição? Será que foi por acaso? Ou Ele queria que eu me movesse e que eu fizesse alguma coisa? Então, um propósito espiritual. Deus usou a rainha Esther para livrar o povo de Deus. Deus, ele quer usar a mim e a você com propósito espiritual para a edificação do seu povo, para evangelismo, para a disseminação da palavra de Deus na sociedade. Então, nós estamos onde estamos por acaso. Pense nisso. Pense no que você pode fazer, talvez para mudar uma situação. Às vezes, uma palavra sua no meio de uma situação pode fazer tanta diferença para algumas pessoas e você nem sabe disso. Então, a gente não sabe qual é a reação das pessoas, mas Deus sabe. A rainha Esther não sabia qual era a reação do rei quando ela ficou diante dele. Mas Deus sabia. Né? E ela confiou e o melhor aconteceu. Então, nós devemos nos posicionar em algumas situações e saber que nós não estamos colocados naquela posição por acaso, mas que Deus tem um propósito na nossa vida. Então, cabe a nós procurarmos e descobrirmos qual é o propósito nosso de vida. Né? O que Deus espera de nós? Com certeza, Ele espera bastante coisa. Né? Então, nós devemos pensar. Né? Porque Deus, Ele nos deu talento. E o que nós vamos fazer com eles? Será que a gente vai enterrar como aqueles homens lá que Jesus contou uma história? Ou nós vamos tentar trabalhar com ele e multiplicá-los, fazer dar frutos? Né? Então depende de nós. Mas essa é uma coisa que nós devemos buscar, nós devemos procurar. E como eu disse, depende de nós. Uma outra lição que eu queria tirar dessa história de Esther, que eu acho bastante interessante e importante também, é que Esther, ela proclamou um jejum e oração. Como eu falei, jejum e oração por ela, jejum e oração pelo povo, e jejum e oração pelas decisões do rei, para que Deus desse sabedoria, desse generosidade, né, para que ele entendesse a situação que estava acontecendo. Né. Então, com isso, nós aprendemos uma coisa muito importante, irmãos, principalmente nos dias de hoje, mas também, acho que em toda a nossa vida deve ser assim. Nós devemos orar pelas nossas autoridades.
nós devemos orar por aqueles, vamos dizer assim, que têm a caneta na mão. Eu não estou falando aqui de política, não quero entrar nesse campo de política, né? Mas eu quero falar da situação do momento. Por quê? Porque nós, enquanto cidadãos, nós dependemos de decisões de pessoas que exercem autoridade. Então nós precisamos orar por essas pessoas e também por suas decisões. Orar por aqueles que têm autoridade nas mãos. O apóstolo Paulo, ele fala bem a respeito disso. Eu gostaria de fazer uma leitura agora, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala um pouco a respeito disso. E ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. O apóstolo diz assim, ó: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 13 ele diz: e isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, né, por intermédio, Deus na realidade está falando por intermédio de Paulo, né, que nós devemos orar por nossas autoridades. E quando fala autoridades, isso está incluindo os prefeitos de nossa cidade, as decisões que eles têm que tomar. Será que você ora pelos prefeitos? Ou você é de uma posição política que não permite que você ore pelo prefeito? Por exemplo, quem mora aqui em Guarulhos sabe da história de Guarulhos, que esse prefeito ele pegou uma cidade quebrada financeiramente e está tentando levantar. Não digo que ele é bom, que ele é perfeito, não estou nem a favor e nem contra, mas observe, analise as coisas que ele faz, né? E ore por ele. Ore pelas decisões dele. Se ele tem coisas boas para fazer, se ele fez coisas boas, né? Agradeça a Deus por ele. Se ele está fazendo coisas ruins, ore para que ele mude o pensamento, para que ele tenha entendimento, né, da necessidade de fazer coisas boas. Eu sei que alguns irmãos que estão assistindo aqui agora, por exemplo, moram em São Paulo. Você que mora na cidade de São Paulo e tem um outro prefeito, você sabe, por exemplo, a situação que esse prefeito está vivendo. Né? Ele está batalhando contra um câncer duríssimo. Então, quando você vê o teu prefeito, Bruno Covas, né, de São Paulo, lutando contra essa doença, então a gente ora por ele, você está orando por esse prefeito, pelas decisões que ele está tomando, pela saúde dele. Então, o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos orar pelas autoridades. Ore pelo seu prefeito. Ore pelo governador da sua cidade, do seu estado, melhor. Ele decide pelo nosso estado. Por exemplo, nosso governador hoje, tem muitas pessoas que são a favor dele, outras pessoas que são contra. Eu não quero entrar nesse mérito, né? Mas ele tomou decisões, está tomando decisões que ele acredita ser a certa, né, no que diz respeito a isolamento, se continuar a quarentena ou não. Então, vamos orar para que ele tome a melhor decisão, independente dela qual seja, né? Interceder por ele, independente de qual seja, mas que Deus abençoe ele para que ele faça o melhor, né? Para que ele faça o melhor, né? Quando falo de autoridade, orar pelo nosso presidente, né? Muitas pessoas são contra, outros a favor. Existe uma guerra muito grande, né, em relação a isso. Eu acho curioso, né, porque hoje em dia é mais fácil você ver na rua um torcedor corintiano, um torcedor palmeirense se abraçando na rua, do que ver uma pessoa aqui de direita e uma esquerda se entendendo. Isso é muito triste, né? Mas independente de direita e esquerda, sabe, nós devemos orar pelo nosso presidente. Independente se você acha que ele é um bom presidente, ele é um mau presidente. Ora para que melhore as decisões. Se você acha que ele é um mau presidente, ora para que ele mude as atitudes dele, ora para que ele tenha entendimento da verdade. Olhe para que ele faça a coisa que é certa. Se você acha que ele é um bom presidente, então ore para que ele consiga chegar onde ele pretende chegar, no propósito dele.
Então, nós devemos orar pelo nosso presidente. Sabe? A Bíblia está falando, como nós vimos no versículo 2 aqui, que orar pelas autoridades faz parte da prática de interceder por todas as pessoas, também pela nossa autoridade. E é curioso quando nós pensamos nisso, e nós lembramos que quem escreveu essas palavras foi Paulo. E na época dele, o imperador, a autoridade máxima daquele reinado lá, do Império Romano, a autoridade máxima era Nero, o imperador louco. O imperador, inclusive, que mandou matar Paulo. Paulo morreu sob a assinatura do imperador Nero. No entanto, Paulo fala assim, ore por ele. Ore por esse imperador. Então, não importa, né, se você acha que ele é um bom presidente, se acha que é um mau presidente, um bom governador, um mau governador, nós devemos orar para que Deus dê sabedoria. Né? No versículo 3, aqui de Timóteo, está falando que esse tipo de oração agrada a Deus. Agrada a Deus. Então devemos orar por ele. É claro que orar pelos nossos governantes não elimina o nosso direito de criticá-lo. A gente pode criticar, a gente pode não gostar. Né? A gente pode, inclusive, pedir um impedimento dele, o impeachment, se você acha que ele não é um bom presidente. Pode acontecer isso, já aconteceu algumas vezes no nosso país. Então, é um direito nosso. Orar pelos governantes não elimina o direito de crítica. Orar por um político não significa que você aprova a sua conduta. Não. O que significa que você está intercedendo por ele e que você espera que aquela situação mude. Porque quando nós somos contra nossos governantes, nós estamos sendo contra o nosso próprio país. Né? Por quê? Porque dele depende a decisão, o destino da nossa nação. Então, nós devemos orar por ele, orar pela atitude dele, né? Pela pessoa de nossas autoridades. Né? Nós devemos pedir em oração pela conversão, por que não? Pela conversão dos nossos governadores, dos nossos governantes. Né? Porque muitos falam de Deus, né? Mas não tem um verdadeiro Deus no coração. Porque a conversão verdadeira é aquela que a gente entende que é uma transformação, uma mudança, quando o Evangelho faz uma mudança na vida das pessoas. Né? Então, nós devemos orar por essa mudança. Né? Eu lembro de quando Paulo estava sendo interrogado pelo rei Agripa, que o rei ele começa a falar, e o rei fala assim, Paulo, por pouco você não me faz tornar um cristão. E Paulo fala assim, quem dera isso realmente acontecesse, né? Então, por pouco, o próprio rei Agripa, né, não consegue ser um cristão. Mas não aconteceu. Mas nós devemos orar pela conversão dos nossos governantes. Devemos pedir sabedoria a eles. Devemos pedir generosidade, que eles pensam no povo. Né? Devemos pedir que os governantes contribuam para que haja justiça, para que haja liberdade. E devemos, inclusive, até pedir, se for o caso mesmo, até a mesma saída. Se nossos governantes forem incompetentes, forem corruptos, né, de acordo com a lei, nós temos essa possibilidade, né, de haver, como eu falei, o impedimento. Né? Mas, acima de tudo, independente da sua opção política, de que você pensa a respeito se é um bom presidente, um mau presidente, um bom governador, um mau governador, se o nosso prefeito é um bom prefeito ou um mau prefeito, nós devemos orar por eles. Porque nós percebemos, uma coisa é verdade, em algumas situações, eles estão meio sem saber o que fazer. Em algumas situações, em algumas decisões, eles não têm uma definição. Eles precisam de uma orientação. E a orientação boa, verdadeira, só quem pode dar é Deus. Né? Então, que Deus realmente ilumine a cabeça de nossos governantes para que essas coisas mudem e que eles possam optar pelo melhor. Existe uma luz no fim do túnel, então que eles consigam chegar a essa luz. Né? Através, seja de decisões dele, dos seus ministros, né? Que eles possam chegar a decisões que possam nos levar à paz e à tranquilidade, a nos tirar desse momento sombrio que a nossa nação está vivendo neste momento. Então nós devemos crer nisso, que Deus tem poder, independente do homem, Deus tem poder de fazer essas coisas.
O homem nada mais é do que um instrumento de Deus. Você se lembra que Deus usou aquele rei louco, Nabucodonosor, e a sua loucura, para engrandecer a Deus. Né? Então, Deus pode qualquer coisa. Deus pode, através do seu poder, mudar a cabeça e o destino de uma nação. Então, a nossa oração deve ser para isso. Uma coisa que nós sabemos, uma verdade. Nós somos cidadãos do mundo, mas também nós somos cidadãos dos céus. Então, nós somos cidadãos do mundo, mas também, por Cristo Jesus, nós somos cidadãos dos céus. Nosso mundo não é esse. Né? Nós estamos aqui como os peregrinos. Mas enquanto fazemos parte deste mundo, enquanto decisões tomadas pesam na nossa vida, nós devemos participar como cidadãos deste mundo também. O que nos faz diferente dos cidadãos do mundo normal é que o que nos faz diferente é a comunhão que nós temos com Deus. Uma comunhão que o mundo não conhece. Uma comunhão de pai e filho. Uma comunhão que nos possibilita um diálogo direto com Deus, que é o que nós estamos falando agora, que é a oração. Né? Esse diálogo que nós temos com Deus. Então, isso nos diferencia, isso nos privilegia. Nós podemos falar com o Pai. E o Pai nos ouve, ele pode mudar essa situação. Então, isso é muito importante. Né? E uma outra coisa que nos diferencia, né? É como diz aquela música que nós cantamos, né? Aquele louvor que nós cantamos na igreja, que nós recebemos um novo coração. Então, nós recebemos um novo coração. Esse nosso novo coração que nós recebemos quando nós nos tornamos cidadãos do céu. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, o nosso coração é transformado de glória em glória, parecido com o coração de Jesus. E como que é o coração de Jesus? O coração de Jesus é um coração sensato, é um coração amoroso, um coração cheio de compaixão. Então, irmãos, é com este coração que devemos nos achegar ao Pai em oração e clamar. E clamar por todas as pessoas, né? Que com certeza Ele sempre nos ouve e nos atende, como o Pai que Ele é. Tá bom? Eu agradeço a atenção de todos. Essa é a minha mensagem de hoje, que nós possamos, de fato, né, fazer isso. Que nós possamos estudar a palavra de Deus mais e mais, e através da sua palavra, através do Espírito Santo, transformar nosso coração. E ver o mundo de uma forma diferente, com os olhos diferentes que o mundo o vê. Mas que nós possamos olhar o mundo com os olhos de Cristo. Porque Jesus Cristo, ele olhou o mundo como ovelhas que não têm pastor. Mas eu e você temos pastor. E a palavra de Deus nos fala que esse pastor nos ouve e nos conhece pelo nome. Por isso que ele nos atende. Então que a palavra de Deus esteja arraigada em nosso coração